Se você está ouvindo isso agora, é porque, de alguma forma, a história não foi esquecida. E mesmo que você não conheça Benton, o lugar onde tudo começou, você vai entender, ao final deste relato, por que algumas memórias não podem, e não devem, ser apagadas. Por que o que aconteceu naquele orfanato nunca foi resolvido. Nunca foi explicado. Nunca foi encerrado. E talvez, nunca tenha acabado. Imagine uma estrada de terra, estreita, cercada por campos secos e árvores sem folhas. Um vento frio corta o silêncio como uma navalha invisível. Não há postes de luz. Não há placas. Apenas o rangido de madeira velha ecoando de algum ponto no alto da colina. É ali, na região esquecida de Benton, Dakota do Sul, que se erguia o orfanato St. Corbins. Poucas construções causavam tanto desconforto aos que passavam por perto. E mesmo com o passar das décadas, moradores evitam falar sobre ele. Quando perguntados, desviam o olhar. Quando pressionados, apenas dizem. Algumas crianças não voltam, o porquê nunca estiveram lá. O orfanato começou a funcionar em 1947. Ou, ao menos, foi quando surgiram os primeiros registros públicos. Um grupo de freiras teria fundado a instituição para abrigar crianças órfãs da guerra, embora Benton estivesse a quilômetros de qualquer linha de frente ou zona de conflito. O local escolhido foi uma antiga mansão abandonada desde o século XIX. A construção era grande, com mais de 30 cômodos, corredores estreitos e um porão com teto baixo, usado inicialmente como despensa. Nos primeiros anos, não havia nada de anormal. Pelo menos é o que diziam. Mas, aos poucos, começaram os boatos. Uma criança caiu da escada e quebrou o pescoço. A freira que cuidava dela entrou em choque, foi levada e nunca mais voltou. Outro menino teria desaparecido durante a noite. As buscas não encontraram nada, mas o travesseiro dele estava rasgado, como se garras tivessem cortado o tecido. Depois disso, a diretora mandou instalar trancas nos quartos por dentro. As crianças só podiam dormir com as portas fechadas à chave. Mas, o que era para protegê-las, acabou as prendendo. Porque desapareceram mesmo assim. E sempre, uma de cada vez. Em 1953, algo aconteceu. Ninguém sabe exatamente o que. Os registros do condado desapareceram. As atas da instituição foram perdidas em um incêndio misterioso. E os nomes das crianças, que deviam estar guardados nos arquivos da igreja local, nunca foram encontrados. Tudo o que restou foi uma série de rumores espalhados entre os poucos que sobreviveram àquele tempo. Entre eles, um jardineiro, já muito idoso, que afirmava ouvir batidas nos muros durante a madrugada. Não de dentro para fora, mas de fora para dentro. Em uma gravação feita em fita cassete na década de 80, uma das últimas testemunhas ainda vivas, uma mulher chamada Agnes, conta sua lembrança de quando foi levada ao orfanato aos 6 anos de idade. Ela se lembrava do cheiro de madeira podre, do rangido constante das tábuas, do som das orações que vinham do andar de cima, mesmo quando ninguém estava rezando, e da boneca de pano que encontrou embaixo da cama na primeira noite. Uma boneca com o próprio nome dela costurado no vestido. Mas eu nunca tive aquela boneca, ela disse. E quando contou para a freira responsável, a resposta foi ainda mais estranha. A boneca só aparece para quem vai embora em breve. Agnes ficou apenas um mês. Seu tio a retirou por insistência da mãe. Dizem que ela sonhava constantemente com olhos atrás da parede. Naquela noite, quando Agnes partiu, outra menina desapareceu. E a boneca estava de volta no quarto vazio. Ninguém falava sobre o porão. Entre as poucas crianças que passaram tempo suficiente no orfanato para lembrar alguma coisa, todas mencionavam o medo que sentiam ao olhar para a porta de madeira escura no fim do corredor central. Era uma porta diferente das outras. Sem maçaneta. Sem tranca visível. Apenas uma argola de ferro enferrujado e uma pequena cruz entalhada no centro, com marcas escuras em torno dela que pareciam queimadas. Uma das cuidadoras, identificada por antigos vizinhos apenas como Irmã Helena, teria confidenciado a uma enfermeira que havia algo que respirava lá embaixo. Ela dizia ouvir suspiros abafados quando passava perto, e que certa vez sentiu o chão pulsar, como se algo vivo se mexesse sob as tábuas. Helena deixou o orfanato pouco depois, e o que aconteceu com ela continua sendo mais um dos inúmeros pontos apagados dessa história.
Mas há um relato que resistiu ao tempo. Um dos mais impactantes vem de um ex-policial aposentado, chamado William Dorney, hoje com mais de 90 anos. Em uma entrevista nunca publicada oficialmente, Dorney conta que foi chamado ao local no final de novembro de 1956, quando o número de desaparecimentos havia ultrapassado 10 casos em menos de 6 meses. Mas o que viu ao chegar lá o fez arquivar o caso na mesma noite e pedir aposentadoria por invalidez mental 3 meses depois. Dorney descreveu o orfanato como um lugar que parecia existir fora do tempo. Disse que os relógios paravam de funcionar ao entrar, que o ar era denso como neblina e que a luz das lanternas se tornava fraca perto das paredes. Lembra que, ao entrar no antigo dormitório, encontrou as camas todas alinhadas, mas com os lençóis puxados de forma idêntica, como se alguém os tivesse arrancado com precisão cirúrgica. Em cima de uma das camas havia marcas de mãos, mas não de crianças. Eram mãos compridas, finas demais para serem humanas. 3 dedos apenas. Impressões deixadas como se tivessem sido queimadas sobre o tecido. Ao descer até o porão, Dorney diz ter encontrado apenas escuridão. Uma escuridão que, segundo ele, parecia olhar de volta. Não ouviu sons. Não sentiu cheiro. Mas algo o fez cair de joelhos. Ele conta que, por um instante, viu todas as crianças desaparecidas. Não em carne e osso, mas em imagens. Flashes rápidos na mente. Rosto por rosto. Todos imóveis. Olhos abertos. Olhos vazios. E então, silêncio. Dorney saiu correndo do local. Nunca mais voltou. Em seu relatório, consta apenas uma anotação. Caso encerrado. Área instável. Não investigável. A nota foi classificada como erro administrativo. Nenhum outro policial foi enviado. O orfanato fechou oficialmente 2 meses depois, sem alarde. Nenhuma cobertura jornalística. Nenhuma nota pública. As freiras foram transferidas ou desapareceram dos registros. Os arquivos médicos sumiram. As certidões de nascimento das crianças deram lugar a folhas em branco. Como se o tempo, de alguma forma, tivesse se dobrado em torno daquele lugar e apagado o que não queria ser lembrado. Mas memórias sobrevivem. Uma mulher chamada June, de 78 anos, escreveu em 1991 uma carta a um jornal local que nunca foi publicada. Nela, contava ter sido uma das funcionárias da lavanderia do orfanato, e dizia que os lençóis, por vezes, voltavam manchados de algo que ela só conseguia descrever como cinza humano. Não era sangue. Nem sujeira. Era uma poeira fina, quase invisível, que deixava cheiro de vela queimada e ferrugem. June contou também sobre uma criança em especial. Um menino chamado Elias, de 8 anos. Era calado, desenhava o tempo todo e se escondia sob a escada durante as refeições. Nos desenhos, apareciam corredores intermináveis, portas abertas em paredes que não existiam, e olhos, sempre olhos. Em um dos desenhos, feito com carvão sobre uma folha rasgada de Bíblia, havia 12 olhos dispostos em círculo, com a legenda: eles já estavam aqui antes da gente. Elias desapareceu no mesmo dia em que June foi dispensada. Segundo ela, havia uma nova diretora naquela semana. Uma mulher que falava baixo demais, andava descalça e nunca era vista comendo. Ninguém sabia seu nome. Ela se apresentou apenas como a guardiã. Desde a chegada dela, dizia June, os espelhos foram cobertos com lençóis. Todas as crianças passaram a usar luvas. E as orações deixaram de mencionar Deus. Em seu último dia, June ouviu uma música vinda do porão. Algo como um canto suave em latim, repetido em looping. Foi a única vez em que a porta, sempre selada, estava entreaberta. Ela não entrou. Mas viu uma das crianças olhando por trás da fresta. O problema é que aquela criança já havia desaparecido há 3 semanas. E seus olhos não eram mais os mesmos. As histórias não pararam mesmo depois do fechamento do orfanato. Nos anos seguintes, moradores da região relataram eventos cada vez mais estranhos nas proximidades da Colina Branca. Os poucos que se arriscavam a subir até onde a construção estava juravam que o prédio ainda existia, mesmo após a demolição oficial. Mas não era o mesmo orfanato. Era como uma sombra dele. Um contorno turvo no meio da neblina. Janelas escuras, portas fechadas, mais uma sensação viva vindo lá de dentro.
Como se a estrutura continuasse de pé em algum outro plano. Algumas dessas pessoas nunca mais voltaram. Em 1973, um grupo de estudantes universitários decidiu explorar a colina durante a noite, em busca de provas sobre a lenda local. Levavam câmeras, lanternas, mapas antigos. Tudo o que conseguiram gravar foram imagens embaçadas, onde vultos pareciam se mover entre árvores secas, e sons semelhantes a choro abafado. A gravação termina com a câmera caindo no chão e captando apenas estática. 3 dos 5 estudantes foram encontrados 2 dias depois, desorientados, sem memória dos eventos. Os outros 2 jamais foram localizados. Um dos sobreviventes, interrogado meses mais tarde, disse uma única frase antes de se recusar a continuar falando. Eles ainda estão lá. Mas agora olham por dentro da gente. Nos arquivos policiais, esse caso foi classificado como uma alucinação coletiva induzida por substâncias, embora nenhum traço de drogas ou álcool tenha sido encontrado nos exames toxicológicos. E mais uma vez, o caso foi esquecido. Mas algo novo surgiu em 2004. Durante escavações para a instalação de uma rede elétrica rural, trabalhadores encontraram uma estrutura subterrânea a cerca de 400 metros do local onde antes estava o orfanato. Era um túnel, feito com pedras antigas, sem sinal de reforço moderno. Estava parcialmente desabado, mas os poucos metros visíveis revelaram algo pior do que qualquer teoria. Nas paredes, estavam gravados símbolos estranhos. Alguns lembravam alfabetos mortos. Outros pareciam apenas formas geométricas distorcidas. E havia marcas de unhas. Como se alguém, ou algo, tivesse tentado escalar as pedras por dentro. Em um ponto do túnel, os operários encontraram uma espécie de altar. Sobre ele, restos de cera, correntes quebradas e um objeto que ainda hoje não foi identificado oficialmente. Ele foi removido, estudado por uma equipe independente descrito como não pertencente a nenhum período arqueológico reconhecido. Após esse evento, a empresa responsável abandonou o projeto. O local foi fechado e selado com concreto. Mas os relatos se intensificaram. Pessoas começaram a ouvir vozes sussurrando seus nomes à noite. Crianças da região passaram a desenhar o prédio do orfanato em detalhes, mesmo sem nunca terem visto imagens dele. Em um desses desenhos, enviado anonimamente a um jornal local, aparecia uma escadaria subterrânea e, no topo, figuras pequenas enfileiradas, olhando para baixo. Cada uma com os olhos costurados. A carta que acompanhava o desenho dizia: eles descem uma a uma, e nunca sobem. A última fecha a porta. A polícia não conseguiu rastrear a origem da carta. O jornal nunca publicou. Mas uma cópia do material foi mantida por um jornalista aposentado, que cedeu tudo a um investigador paranormal anos mais tarde. Foi esse investigador, chamado Martin Kell, quem começou a montar as peças de um quebra-cabeça que parecia impossível. Kell descobriu que existiam ao menos 15 crianças listadas como sem histórico familiar conhecido no período em que o orfanato funcionava. Todas constavam nos livros de batismo da paróquia da região, mas nenhuma tinha registro de adoção, morte ou transferência. Era como se tivessem aparecido e desaparecido ali. Em documentos internos da diocese local, Kell encontrou anotações enigmáticas. Uma delas dizia: as crianças do ciclo não devem ser contadas como nossas. Outra: não questionar o porão. Foi selado por motivo superior. E por fim, uma vez por geração, o vazio cobra o que foi prometido. Kell acreditava que o orfanato tinha sido construído sobre um local muito mais antigo. Um tipo de câmara ritualística, talvez anterior à colonização. Ele encontrou mapas indígenas datados de séculos atrás, com inscrições apontando para a Colina Branca como o lugar onde o silêncio respira. No idioma tribal Lakota, havia uma expressão registrada para o local. Takaota, traduzido vagamente como muitos olhos na escuridão. Mas nada prepararia Kell para o que ele encontrou quando decidiu visitar a área sozinho em 2009. Ele gravou um diário em áudio durante toda a investigação. Os últimos trechos, que vazaram anos depois, são perturbadores. A voz de Kell está trêmula, e em certo ponto ele diz: as paredes estão mudando. Ou talvez eu esteja. Tem uma porta aqui, mas não tem maçaneta. Tem nomes riscados nela. Acho que são nomes de crianças. Não sei o que acontece quando ela abre. Mas, eu acho que ela já abriu.
A gravação termina com um som de passos rápidos, algo caindo, e depois um ruído agudo, como um grito muito distante, reverberando por dentro da própria fita. Martin Kell nunca foi encontrado. No ano seguinte, pessoas próximas à colina começaram a relatar um novo fenômeno. Silhuetas de crianças podiam ser vistas ao longe, durante o entardecer, paradas nas trilhas. Não se moviam. Não respondiam. E quando alguém se aproximava, elas simplesmente desapareciam. Como se nunca tivessem estado ali. Foi por volta de 2015 que começaram os relatos sobre as vozes da colina. Pessoas que acampavam nos arredores, caçadores, mochileiros ou apenas curiosos, começaram a relatar uma sensação sufocante ao cair da noite. Um silêncio absoluto se instalava por volta das 2 da madrugada. Nenhum som de grilos, nenhum farfalhar de folhas. E então, vinham os sussurros. Não era possível compreender o que diziam. Eram sons arranhados, como se alguém tentasse falar com a garganta cortada. Sempre começando fracos, longes, e depois rodeando o acampamento. Alguns diziam sentir uma respiração em suas costas, mesmo sozinhos. Outros viram vultos rastejando entre as árvores, baixos demais para serem adultos, mas estranhos demais para serem crianças. O padrão sempre se repetia. Uma sombra. Uma voz. Um apagão nas lanternas. E, pela manhã, a ausência de pegadas, em exceto as próprias, repetidas como se alguém as estivesse seguindo na noite anterior. Em 2016, um documentarista amador chamado Thomas Greer decidiu investigar o local para um projeto sobre as zonas de silêncio nos Estados Unidos. Thomas não acreditava em nada sobrenatural. Seu foco era científico, ruídos ambientais, magnetismo anômalo, possíveis causas naturais. Levou consigo equipamentos de áudio, câmeras de alta definição, detectores de movimento e um diário. Ele permaneceu na região por 4 noites. Ao final da segunda, anotou o seguinte: as gravações noturnas estão todas distorcidas. Algo interfere nos arquivos entre as 2 horas e 3 horas. Sons semelhantes a passos surgem quando estou dormindo. A câmera da trilha detectou movimento às 2 horas e 47, mas os frames estão em branco. Na terceira noite, sua barraca foi encontrada rasgada, mas nada foi levado. O diário estava fechado, seco. O equipamento de gravação havia desaparecido. Mas no pendrive recuperado no dia seguinte, havia um único arquivo de áudio com 9 segundos. Nele, ouve-se a voz de uma criança murmurando: "Por que ele ainda está aqui?" A voz é seguida por um som de algo úmido sendo arrastado, e então silêncio. Thomas abandonou o projeto e nunca mais falou sobre o assunto. Amigos dizem que ele passou a dormir com todas as luzes acesas. Nunca mais saiu de casa sozinho. Morreu em 2020, em circunstâncias pouco divulgadas. Mas antes disso, enviou uma carta a um jornalista investigativo com um aviso. O orfanato não é o início. É só o portão. Alguém, muito tempo atrás, ofereceu as primeiras crianças. E agora, a dívida continua sendo paga. Essa teoria de pagamento de dívida começou a se repetir em outros relatos. Antigos padres da região, já aposentados ou afastados, mencionavam em cartas pessoais que os fundadores do orfanato nunca foram enviados pela igreja oficialmente. Eles simplesmente apareceram, com documentos próprios, e tomaram posse da colina. Uma dessas cartas diz: "Não reconheço o selo no uniforme das freiras. Não pertence à diocese. E a forma como rezam não é para Deus. É para outra coisa." Esses detalhes sugerem que a fundação do orfanato pode ter sido parte de algo mais antigo, algo anterior à estrutura cristã. Talvez uma seita. Talvez uma ordem desconhecida. Mas com regras próprias. E com objetivos que iam além do cuidado com órfãos. Em um manuscrito encontrado escondido em um confessionário da capela desativada ao pé da colina, foi escrito à mão, em latim: "As que vivem no sangue da infância selam a carne da terra. Cada criança tomada é uma lâmpada apagada, e cada silêncio aceso é um caminho para elas voltarem." Isso não é linguagem de compaixão. É um pacto. Uma oferenda. E a frequência com que as crianças desapareceram segue um padrão, uma a cada 29 dias, durante 3 ciclos consecutivos, sempre começando na lua nova de março. Exatamente 9 desaparecimentos por ciclo. 3 ciclos por ano. Ao final,
27 crianças somem. O número exato citado em documentos encontrados sob a biblioteca antiga da cidade, que fazia menção às 27 velas do silêncio. Esse nome também aparece gravado em uma tábua retirada do sótão do orfanato antes de sua demolição final. Ao lado da inscrição, havia desenhos rústicos de crianças de mãos dadas, mas sem olhos. E no centro do círculo, uma sombra com braços longos demais, envolta por algo semelhante a asas quebradas. A imagem foi analisada por antropólogos e artistas religiosos, mas ninguém soube identificar qualquer referência conhecida. Um padre exorcista, no entanto, ao ver a imagem, disse apenas: "Isso não é uma criatura. É um eco de uma vontade. Algo que existe porque alguém desejou que existisse." E foi isso que levou os últimos investigadores do caso a acreditarem que o orfanato foi erguido como uma forma de contenção. Um ponto fixo sobre algo que precisava ser contido. As crianças não eram o objetivo, mas o mecanismo. Cada desaparecimento, uma chave. Cada chave, uma abertura. E a cada geração, mais perto da liberação completa do que quer que esteja selado ali. Um tipo de ritual. Um ciclo. Uma substituição. Em 2022, um pesquisador independente chamado Louis H. Fenwick, especialista em mitologia comparada e cultos esquecidos, publicou um artigo intitulado A Arquitetura do Medo, Edifícios como Condutores de Entidades. Nele, dedicou um capítulo inteiro ao caso do orfanato da Colina Branca. Fenwick comparou a planta arquitetônica dos Center Corbins com mapas antigos de templos dedicados a entidades do silêncio e da perda de identidade. O que descobriu foi perturbador: a disposição dos quartos, corredores e escadas do orfanato era quase idêntica ao layout de um templo babilônico desaparecido conhecido como Ekur-Lamu, traduzido como Casa dos Sussurros. O templo, segundo textos recuperados da região da Mesopotâmia, teria sido usado para sacrificar as vozes ainda não formadas. Crianças pequenas. Sem nomes fixos. Sem memórias sólidas. Seres perfeitos para serem desfeitos e ofertados a algo que se alimenta do que ainda não é completo. Fenwick foi ainda mais longe. Em mapas topográficos, detectou que a Colina Branca se alinha perfeitamente com 3 outras estruturas desaparecidas em diferentes estados americanos, todas construídas na mesma década, todas ligadas a desaparecimentos infantis não solucionados. E em cada uma delas, encontrou o mesmo padrão, uma frequência exata de sumiços, datas recorrentes de lua nova, e a presença de figuras ligadas à mesma organização desconhecida. Uma sociedade velada. Com um símbolo repetido em documentos e fotografias antigas, 3 círculos entrelaçados dentro de um quadrado. O mesmo símbolo encontrado esculpido em baixo relevo na porta do porão do orfanato. Não há registros oficiais sobre essa organização. Mas o símbolo aparece discretamente em rodapés de livros proibidos, selos de cartas cifradas, e até mesmo na contracapa de diários desaparecidos de padres do século XIX. Alguns pesquisadores acreditam que esse grupo cultuava a ausência, o esquecimento, o esvaziamento da essência. Não adoravam uma entidade, adoravam o ato de apagar o que existia. E as crianças eram vistas como os alvos mais eficazes, memórias ainda frágeis, fáceis de romper. Consciências frágeis, fáceis de moldar. Presas perfeitas. Em 2023, uma expedição secreta tentou investigar o terreno lacrado da antiga fundação do orfanato. Com autorização de descendentes do condado, e sob pretexto de escavações arqueológicas, o grupo desceu com drones e câmeras térmicas para mapear o subsolo. O que encontraram nunca foi revelado oficialmente. Mais 3 dos 7 pesquisadores envolvidos abandonaram seus trabalhos pouco depois, sendo internados em clínicas psiquiátricas no Colorado. Um deles, em sua única fala gravada, disse: "Elas ainda estão andando lá dentro. As crianças, elas não sabem que desapareceram." O mais jovem do grupo, um técnico em geodetecção chamado Aaron, nunca mais foi visto. Sua mochila foi encontrada a mais de 6 quilômetros do local, em um galpão trancado desde 1958, com um único objeto dentro, uma boneca de pano, costurada com fios humanos, e com a palavra revoltar bordada no peito. Essa boneca foi enviada para análise forense. O tecido era de origem comum, mas os fios de cabelo e pele utilizados na costura pertenciam a pelo menos 5 indivíduos diferentes, e todos crianças. E todos desaparecidos na década de 50. Essa foi a última tentativa oficial de investigação.
Após o vazamento parcial do caso, o governo local decretou a área como uma zona instável geologicamente, impedindo qualquer aproximação ou escavação futura. Torres de sinal foram desativadas nas proximidades. As estradas que levavam até a Colina Branca foram removidas dos mapas, e hoje, o trajeto só pode ser acessado a pé, por trilhas conhecidas por moradores antigos. Mas quem mora perto, já não fala mais. O último registro de aparição anômala aconteceu em fevereiro de 2024. Um agricultor da região, durante a colheita de inverno, tirou uma fotografia acidental com seu celular ao mirar o pôr do sol. Ao revisar a imagem, percebeu, no canto inferior, a silhueta de uma criança parada à beira do campo. Usava uma roupa antiquada, algo entre as décadas de 40 e 50. O rosto não aparecia. Mas o que chamou a atenção foi o reflexo nos olhos da criança, embora ela estivesse de costas. No reflexo, ampliado digitalmente, podia-se ver a fachada do orfanato. Intacta. Como se estivesse ali atrás. Mas naquele campo, não havia absolutamente nada além de neve e árvores secas. 2 dias depois, o agricultor desapareceu. Seu filho encontrou apenas a marca de 2 pés descalços cravados na terra congelada. As pegadas não levavam a lugar algum. Simplesmente, começavam ali. Como se ele tivesse surgido, e desaparecido, no mesmo instante. E então, mais uma vez, tudo ficou em silêncio. Mas a história continua existindo. Não nos livros. Não nos arquivos oficiais. Mas nas vozes que às vezes surgem no vento que passa pela colina. Naqueles sussurros que ninguém consegue entender, mas que toda criança parece reconhecer. Uma década após os últimos estudos, algo inesperado aconteceu. Um historiador chamado Peter Kalborn, especializado em instituições abandonadas da América do Norte, iniciou uma série de documentários amadores em um canal obscuro da internet. O 4º episódio da série foi dedicado ao Sr. Corbins. Ele afirmou, categoricamente, ter tido acesso a um diário pertencente à irmã Madeleine Croix, suposta responsável pela administração do orfanato nos anos de seu declínio. Esse diário nunca havia sido catalogado. Nenhuma biblioteca, arquivo religioso ou coleção pessoal havia listado seu nome. E, segundo Kalborn, o conteúdo dele não era apenas um registro, era uma confissão. O manuscrito começava assim. Se algum dia alguém encontrar estas palavras, saiba que não escrevo para pedir perdão. Escrevo porque não posso mais suportar o peso das vozes no escuro. No diário, Madeleine descreve que, desde a fundação do orfanato, havia um acordo não verbalizado com algo que vivia nos alicerces do lugar. Ela nunca nomeia a entidade. Apenas a chama de presença. Relata que as primeiras crianças sumidas não foram vítimas de acidentes, nem de fuga. Foram levadas. E não por mãos humanas. Segundo ela, a presença exigia, de tempos em tempos, fragmentos da inocência coletiva, ou seja, crianças que ainda não tinham consciência plena do mundo, pois quanto menos formadas fossem suas identidades, mais fáceis eram de consumir. Madeleine conta que tentou resistir. Tentou esconder algumas das crianças em quartos isolados, protegidos por símbolos cristãos e orações. Mas a presença, segundo ela, não era impedida por Deus, pois existia antes dele. Era algo primitivo. Algo que se alimentava do esquecimento, do abandono, da quebra do vínculo afetivo. E então ela cedeu. Primeiro, oferecendo os mais silenciosos. Depois, os mais inquietos. Por fim, qualquer um que estivesse sozinho demais por tempo demais. O diário termina de forma abrupta. O último parágrafo é ilegível. As palavras se embaralham, como se a mão da autora tivesse tremido violentamente. Alguns acreditam que ela foi interrompida. Outros, que não conseguiu terminar o que escrevia. Mas ao final da última página, há uma anotação, escrita em letras minúsculas e tremidas. O erro foi nosso. Crianças não somem. Elas apenas escorregam para onde ninguém mais se importa. Peter Kalborn publicou o diário na íntegra. Por 3 dias, seu canal explodiu em visualizações. Milhares de comentários surgiram de pessoas que afirmavam reconhecer o nome de crianças listadas nas anotações do orfanato, nomes que supostamente nunca foram registrados. Algumas dessas pessoas afirmaram que também cresceram em orfanatos e que tinham lembranças vagas de corredores semelhantes, mas em cidades completamente diferentes.
Outros começaram a relatar sonhos recorrentes com portas cinzentas e vozes infantis chamando de longe, pedindo para que não fossem deixadas para trás. E então, inexplicavelmente, o canal de Calborne foi removido. Todos os arquivos desapareceram. As cópias dos vídeos que haviam sido baixadas por usuários foram corrompidas simultaneamente. Nenhum dos arquivos digitais conseguiu ser aberto novamente. O nome Calborne foi varrido das redes. E sua última mensagem em um fórum fechado foi uma única frase: "A Colina Branca não é um lugar. É um ciclo." Desde então, toda tentativa de se aproximar do terreno é frustrada. Drones caem. Equipamentos travam. E mesmo trilheiros experientes relatam que o caminho desaparece quando se aproxima de uma determinada altitude. Como se o local se escondesse, se desdobrasse em camadas, ou simplesmente desvanecesse. Mas há quem diga que é possível ouvir, mesmo sem chegar perto. Há relatos recentes de caminhantes que, em noites sem lua, afirmam ter escutado cantigas infantis sendo entoadas ao vento, em línguas extintas, por vozes muito agudas, muito distantes, e sempre sem emoção. Em outros casos, pássaros mortos são encontrados empilhados em formas geométricas no meio da trilha. E, nas manhãs seguintes, marcas de mãos infantis aparecem em carros, nas janelas de casas afastadas, ou em espelhos dentro de casas fechadas. Um detalhe que todos relatam em comum: as mãos nunca têm digitais. São lisas. Vazias. Como se pertencessem a algo inacabado. O caso do Center Corbins Orphanage não foi encerrado. Apenas foi engolido pelo silêncio. Um silêncio que continua crescendo, como uma árvore subterrânea que ninguém consegue arrancar. Um silêncio que se alimenta daquilo que a sociedade não vê, do abandono, da negligência, da solidão. E as crianças? Talvez elas ainda estejam lá. Ou talvez nunca tenham saído de onde foram deixadas. Presas entre camadas do tempo, entre corredores que não obedecem mais à lógica humana, entre memórias que ninguém se atreve a revisitar. No fim, o orfanato não era apenas um prédio. Era um ritual contínuo. Um convite à perda. E, como todo convite, ele ainda pode ser aceito. Basta lembrar do lugar. Basta falar o nome. Center Corbins. Center Corbins. Center Corbins. 3 vezes, como uma oração ao contrário. Como um chamado. Mas se você ouvir uma resposta, é porque já é tarde demais.